Olá, uma ótima tarde a todos. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. É o que nós estamos hoje. Hoje uma data especial por aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos o aniversário do estado de Mato Grosso do Sul, 42 anos de criação do estado. Foi criado pelo terceiro presidente que esteve à frente do país durante o período de exceção, período de ditadura militar no país, o presidente do regime militar, Ernesto Geisel. Ele já tinha assinado, já havia um interesse de fazer isso 6 meses antes, em abril de 77, havia aí esse interesse de criar o estado de Mato Grosso do Sul. A lei para a criação do estado aconteceu em 11 de outubro. A divisão efetivamente do estado de Mato Grosso do Sul ocorreu no dia 1º de janeiro de 1979, quando se dividiu o antigo estado do Mato Grosso em dois. O Mato Grosso hoje se chama Mato Grosso mesmo, né? Era Mato Grosso único, e o Mato Grosso do Sul, divididos, portanto, passaram a ser dois governos diferentes no dia 1º de janeiro de 1979. Formação cultural sul-mato-grossense tem muita diversidade, até por conta dos migrantes e dos imigrantes que sempre estiveram presentes e formaram esse importante estado do agronegócio brasileiro. Aí você vê umas imagens do Pantanal, de Bonito, também de Campo Grande, um estado realmente bastante jovem e especial para o país, principalmente para o agronegócio brasileiro. E aí você vê um pouco das imagens ao som da música Corumbá de Dino Rocha, executado na viola de Almir Sater. E o Agricultura BR começa agora, aliás, fazendo essa referência ao estado de Mato Grosso do Sul, mas começa agora trazendo para você o que é importante durante o dia de hoje para o seu negócio. E você sabe que você acompanha aqui o canal do Boi, acompanha o Agricultura BR, principalmente pelas parabólicas em todo o país, por TVs por assinatura, TV Claro e NET no canal 190, pela internet, no Facebook do canal do Boi, do Agricultura BR, no canal do Boi no YouTube, e acompanha com o sinal aberto no Mato Grosso do Sul. Parabéns, Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos. Na edição de hoje eu trago algumas análises referentes ao que foi divulgado nesta última quinta-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano para a soja e milho. Trouxe alterações importantes para a soja, que mudaram o mercado, e para o milho decepcionou um pouco, ficou mais ou menos tudo igual, despencou o mercado de milho no cenário internacional. Eu falo sobre esse assunto no programa de hoje. Você vai ver também um estudo do genoma da soja e também de outras frequências para se identificar a ferrugem asiática, eliminar na origem, para que não se desenvolva. Estudo muito interessante que você vai acompanhar aqui no Agricultura BR. Hoje você acompanha uma entrevista exclusiva com Eduardo Carvalhais, um dos maiores especialistas do país no mercado do café. Você ainda tem os destaques para o mercado físico, o mercado futuro e muito mais. É o que você acompanha a partir de agora. E eu começo essa edição do Agricultura BR falando sobre a sequência do genoma da ferrugem asiática, que tem sido estudado no estado do Paraná. E você vai saber um pouco mais a respeito deste assunto na reportagem de Mauro Andrade. A ferrugem asiática da soja foi identificada pela primeira vez no Brasil em 2001, passando a ser considerada a principal doença na cultura da soja. O patógeno é um fungo que pode causar perdas de 80% da lavoura, caso não se faça os controles fitossanitários. As estratégias de manejo da doença são o vazio sanitário, a utilização de cultivares precoces, a semeadura no início da época recomendada e o uso de fungicidas. Mas, com o sequenciamento do genoma do fungo, graças aos investimentos em pesquisas, novas estratégias de controle poderão surgir. A Embrapa Soja está participando de um consórcio internacional para o sequenciamento do fungo causador da ferrugem asiática. Eu vou conversar com a doutora Francismar Guimarães, que ela está participando desse trabalho. Doutora Francismar, em que fase está o sequenciamento do genoma da ferrugem asiática?
O sequenciamento do genoma do fungo, né, da Phacopstra pachyrizi, ele foi concluído, né, o consórcio internacional, que é composto por 12 instituições, né, tanto aqui no Brasil como instituições também no exterior, ele publicou, né, no dia 30 passado, no dia 30 de setembro, o sequenciamento e a montagem do que a gente chama de genoma de referência desse fungo. Então, na verdade, foram publicados, né, no sites do DJI, do Joint Genome Institute, que é um instituto vinculado ao governo americano, né, a USDA, 3 genomas, né, que são de 2 amostras brasileiras e uma amostra americana. Então, essa fase do projeto ela foi concluída, né, onde a gente conseguiu montar esse genoma, ou seja, colocar os cerca de 1 bilhão de pares de base, né, de nucleotídeos, na posição correta e predizer em torno de 22 mil genes, ou seja, que são aquelas regiões do DNA que expressam as proteínas que vão levar, né, as características desse patógeno. Doutora Francismar, falando para o leigo, né, esse trabalho de sequenciamento ele pode trazer quais benefícios, quais as vantagens para o produtor de soja? Bom, é importante frisar que o sequenciamento em si, ele é apenas, né, que a gente chama assim, a ponta do iceberg, né? É o início da gente compreender, né, a organização desse genoma, tentar explicar a elevada variabilidade e adaptabilidade desse fungo, né, sempre quebrando aí resistência tanto aos fungicidas como aos genes de resistência que existem na soja e entender quais são aqueles genes, aquelas regiões que são importantes nesse processo de causar infecção, levar ali ao estabelecimento da doença e à esporulação. Então, a gente pode dizer, né, com cuidado, que é uma primeira etapa na compreensão a nível molecular dessa interação. Então, muito a gente ainda precisa estudar para realmente fazer o uso desse conhecimento que foi apenas assim disponibilizado agora, né, é um alcance muito importante, mas está aberto a toda a comunidade científica para que todos possam fazer o uso dessa informação. Ou seja, temos que conhecer o inimigo. Isso mesmo, partir desse princípio, conhecer mais o patógeno, o inimigo, entender, né, um pouquinho mais da sua biologia, a nível molecular, para a gente poder desenvolver estratégias. Ok, obrigado, doutora Francismar. Sucesso aí no trabalho de vocês nesse sequenciamento do genoma da ferrugem asiática. De Londrina, Paraná, Mauro Andrade. Tá aí, conhecer o inimigo é sempre muito importante, principalmente quando falamos de um inimigo tão forte quanto a ferrugem asiática. E agora eu falo um pouco, nós trazíamos ontem os primeiros números, quando foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, trouxe ali o relatório, né? Um relatório que tem diversas páginas, são mais de 78 páginas, nós trouxemos os números preliminares, né, os essenciais, principalmente em relação à soja dos Estados Unidos. Hoje nós mostramos outros deles em relação à soja. E eu começo sobre o aspecto global, as estimativas globais de oferta e demanda de soja, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Há uma redução tanto na produção quanto nos estoques finais da campanha 2019-2020, o que acaba sendo um fator positivo para o mercado. Vamos saber então como é que ficou esse quadro. Trazemos aqui os destaques do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, situação global estimada em 338.970.000 toneladas, quase 4 milhões de toneladas abaixo do que foi estimado no mês de setembro. O consumo ficou em 352.340.000 toneladas, portanto, sem alteração, consumo de soja no mundo na campanha 19-20. Os estoques também caíram. Os estoques caíram 3.980.000 toneladas, quase 4 milhões, portanto, estoques menores de soja para o mundo todo, oferta e demanda global, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vou mostrar mais um agora, é o da Argentina. A Argentina é o terceiro maior player de soja do mundo em relação à produção, exportação, entre outros fatores. Mas quando comparado ao primeiro, que é o Brasil, e o segundo, que é os Estados Unidos, fica bem abaixo. De acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, sem alterações quando comparado ao relatório de setembro. Veja só que a produção argentina é estimada em 53 milhões de toneladas de soja. A
exportação permanece a mesma, 8 milhões de toneladas, consumo também o mesmo, 50 milhões 150 mil toneladas de soja lá na Argentina, é o destaque do Agricultura BR. Portanto, nenhuma mudança em relação às estimativas anteriores, é o que a Agricultura BR destaca agora. Falamos agora o que acontece em relação a Brasil e também Estados Unidos, foram os números que nós adiantamos nesta última quinta-feira, que você acompanhou praticamente ao vivo durante a divulgação dos dados. Vamos saber então como é que fica o cenário agora brasileiro, que também não trouxe alteração, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Você vê aqui Brasil com uma produção estimada em 123 milhões de toneladas, acima do que a Conab também estimou nessa quinta-feira. A Conab, em seu primeiro levantamento da safra 2019-2020, estimou 120 milhões e 400 mil toneladas. Assim como as exportações, o Departamento de Agricultura norte-americano espera que as trades que operam no Brasil exportem 76 milhões e 500 mil toneladas de soja, acima das 72 milhões de toneladas que foram estimadas pela Conab. Consumo interno no Brasil agora vindo para 46 milhões e 540 mil toneladas, também é uma elevação frente à safra passada, de acordo com os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Mas o que chocou e trouxe números que eram exatamente de acordo com o que o mercado esperava, na média, foram os dados para os Estados Unidos. Houve queda em relação à produção e queda também, principalmente em relação aos estoques norte-americanos de soja. Veja só como é que fica o cenário nos Estados Unidos. Produção de 96 milhões e 620 mil toneladas. Recuo de 2 milhões e 250 mil toneladas para a campanha 2019-2020. As exportações norte-americanas de soja na próxima safra, ou safra que eles já estão, é pequena, é modesta, né? 48 milhões e 310 mil toneladas. Enquanto que os estoques caíram bastante nos Estados Unidos, caem 4 milhões e 910 mil toneladas, quase 5 milhões de toneladas em recuo nos estoques finais da safra 19-20 nos Estados Unidos, vindo agora para 12 milhões e 520 mil toneladas, são os números que a Agricultura BR destaca em relação aos Estados Unidos, Brasil, Argentina e o mundo todo, quando falamos de soja. Olha, esses dados, principalmente dos Estados Unidos, eles trouxeram uma movimentação diferente de mercado. Essa movimentação diferente, tanto é que o mercado esperava, causou logo um primeiro impacto, uma elevação, os números subiram, e posterior a isso, nós tivemos a soja acabando vindo para um ambiente mais de estabilidade, chegou a andar num campo negativo, mas só viés, né, porque era 0,08, 0,07, mas dentro da estabilidade. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque depois dessa nova alta, nós tivemos, somado também, bom lembrar, o mercado do milho caindo, porque foi decepcionante esse mesmo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos quando se fala de milho, somando milho numa situação ruim, mais o pessoal embolsando um pouco do que ganhou na semana, aí nós tivemos a soja em Chicago indo para campo estável, e em algum momento ali apareceu uma negatividade, mas acabou encerrando estável soja nessa última quinta-feira. Vamos saber então como é que vem os dados, os números com soja em Chicago. Continua vindo num bom humor danado o mercado. Posição de novembro vem a $9,33 o bushel, sobe 9 pontos, vai subindo aí próximo a 1% de alta nesse momento. Janeiro, $9,47 por bushel, alta de 9,4 pontos, também vai subindo quase 1. Março, $9,58 mais 6 o bushel, vou traduzir aqui em porcentagem, 0,9% de alta nesse momento na posição de março. Maio, $9,67 o bushel, alta de 0,7% nesse momento, são os números que nós trazemos com soja na Bolsa de Chicago. Soma-se a esses números que foram positivos, que trazíamos ontem ao vivo na Agricultura BR, há uma outra situação, a situação de ter hoje um ambiente talvez um pouco mais favorável em relação às conversas e a um possível acordo comercial ou um andamento de acordo comercial entre Estados Unidos e China. Inclusive, o Donald Trump chegou a comentar sempre no Twitter que via com bons olhos, que a coisa está andando, que nunca esteve tão bem assim. Mas isso vai influenciando todos os mercados também. Antes de eu comentar isso com o Walter Puga, eu vou ver como é que está o dólar antes. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar recua 0,61%, vem para R$ 4,09 mais 8. Bom,
E parte dessas situações aí que eu mostrei, tanto do dólar agora com recuo e também essa alta de quase 1%, no mais curto prazo tem alta de 1% a soja em Chicago, ela tem muito a ver com essa situação de hoje entre China e Estados Unidos. Há um certo bom humor no mercado, uma expectativa mais positiva. Mas quem fala sobre isso e como que isso deve impactar os negócios é Walter Pulga Júnior, que está aqui comigo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, estava olhando aqui o gráfico, o comportamento do dólar. Veja, abriu na faixa de R$ 4,10 logo cedo. Chegou a subir, passou de R$ 4,12 de novo. Em seguida, cedeu, voltou para R$ 4,09 mais 74. E agora cede mais um pouquinho a R$ 4,09 mais 74. Neste momento tem queda de 0,61, quase 0,62% de baixa. Arredondando, como você falou agora há pouco, R$ 4,09, uma queda de 0,62%. Ora, o que ocorre com o dólar é uma expectativa de que as negociações entre Estados Unidos e a China continuem muito bem, como você comentava agora há pouco. O presidente Donald Trump diz que, de fato, as negociações caminham muito bem. Isso já causou uma movimentação no mercado, vamos dizer assim, positiva em todo o mundo, não só no Brasil. Tanto que o Banco Central já vendeu hoje todos os seus 10.500 contratos de swap cambial reverso que foram ofertados e mais, conseguiu fazer com que o mercado assimilasse mais 525 milhões de dólares à vista. Portanto, temos aí uma retomada das negociações, dólar no mercado, tendência de queda é baixar. Agora, na cena externa, há uma fraqueza do dólar mesmo frente a outras moedas, não só frente ao real. De qualquer modo, o mercado é positivo, viu, Fabiana? Porque agora há pouco, os principais índices negociados em Wall Street vinham em alta, viu? Para você ter uma ideia, o índice Dow Jones, que é referência no mercado americano, subia 1,5%. É importante lá porque mede a movimentação das principais indústrias norte-americanas, né? Bom, enquanto o Standard & Poor's 500 também ganhava mais ou menos 1,5%, um pouco a mais disso, e também aquele índice de papéis de tecnologia da Nasdaq subiam 1,82%. Ora, se nos Estados Unidos nós temos um movimento positivo, não seria diferente aqui. A nossa bolsa opera agora acima de 104 mil pontos, ou seja, alta neste momento para o nosso índice Bovespa, que é o índice de referência para o mercado acionário brasileiro, sobe 2,22%. É uma forte recuperação, começou lá embaixo, hein? Começou na faixa de 101 mil pontos hoje, chegou ali aos 101.800 pontos aproximadamente e disparou. Daí para frente, nós temos um movimento positivo no nosso mercado. Lógico, tudo isso na expectativa de que saia um acordo nos Estados Unidos com a China, mas no mínimo parcial, um acordo que não vai ser muito amplo, não seria amplo, mas seria parcial. Essa perspectiva positiva no mercado é que traz essa alta para a nossa bolsa. Agora eu gostaria de ressaltar que nós temos entre os papéis mais negociados na bolsa hoje, outra alta para papéis da Brasil Foods, né? Da BRF, alta de 0,76%. Mas o destaque continua sendo Suzano, papel e celulose, com alta agora de 4,45%, ou seja, papéis ligados ao agro têm tido uma alta. E tem também Klabin subindo mais de 4%, ou seja, papel e celulose em alta. Temos também Brasil Foods em alta, entre os destaques hoje dos papéis mais negociados na B3. Bom, Fabiano, é acompanhar o fechamento do dia, mas pelo que estamos percebendo, sexta-feira tem dólar em queda e a bolsa em forte alta. É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Então tá aí, né? Tem essa expectativa, tem muita gente falando muita coisa a respeito desse acordo comercial entre China e Estados Unidos, inclusive da China não tem interesse mesmo num acordo mais amplo com os norte-americanos, até por conta das eleições nos Estados Unidos no próximo ano. China não quer ser cabo eleitoral do Donald Trump, é o que está sendo comentado nos meios políticos lá nos Estados Unidos. Então, esse cenário vai continuar ainda, talvez, se estiverem corretos, vai continuar complicado ainda por um pouco mais de tempo. E daqui a pouco, no Agricultura BR, vamos falar de milho, vamos falar sobre o cenário aqui no Brasil, como é que vem os preços, o que aconteceu, né? O que aconteceu com o milho em Chicago depois do relatório de oferta e demanda de ontem. Não foi nada bom, não, foi muito aquém daquilo que se esperava. Então, olha,
que foi complicado. E isso, inclusive, puxou outras commodities para baixo ontem na negociação internacional. Eu vou para o intervalo comercial e você aproveita para entrar em contato conosco. Entre em contato através do 67 99656 2266. Eu volto já. No estado de Mato Grosso, o etanol produzido à base de milho ganha cada vez mais espaço. Aqui no meu roteiro está até escrito que 46% do biocombustível já é produzido à base de etanol no Mato Grosso. Vou querer saber se isso é verdade mesmo agora na reportagem de Valdir Pacheco. Mato Grosso se desponta como o quinto maior produtor de biocombustível do país, porém segue sendo o maior produtor de etanol de milho do Brasil. A produção de combustível deverá passar de 590 milhões de litros entre anidro e hidratado para 1 bilhão de litros, um crescimento anual de 76%. Quase 100% do etanol de milho produzido no Centro-Oeste, cerca de 1,27 bilhão de litros, será originado em Mato Grosso, que detém a maior produção nacional de milho e 4 usinas que utilizam o cereal como matéria-prima na produção desta matriz. Deste volume projetado para o atual ciclo, serão 358 milhões de litros de etanol anidro, combustível que é adicionado à gasolina, e outros quase 682 milhões de etanol hidratado. De acordo com os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, divulgados recentemente, enquanto a produção do biocombustível a partir da cana-de-açúcar se estabiliza, o etanol de milho ganha espaço e deverá fechar o atual ciclo respondendo por 46% da produção total do combustível. Somente do milho virão 1 bilhão de litros dos 2,27 bilhões apontados pela companhia. Este ano, o Brasil deverá produzir 30,3 bilhões de litros de etanol de cana-de-açúcar e mais 1,35 bilhão de litros a partir do milho, o que dá um total de 31,6 bilhões de litros. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E ontem a turma nas mídias sociais aqui do canal do Boi do Agricultura BR perguntava assim, diretamente o que foi que aconteceu, o que aconteceu com esses números para o milho lá nos Estados Unidos. Olha, o que eu explicava para todo mundo ontem que perguntava, e falei na terceira edição também, e que fala agora, não é que não teve redução, teve redução. Teve uma redução na estimativa de produção de milho norte-americano, mas é muito pequena, muito aquém daquilo que se esperava pelo mercado. E por ser tão pequena assim, frustrou os operadores. Ao frustrar os operadores, tivemos ali uma situação de impacto direto nos negócios, principalmente no mercado futuro de Chicago, que fez com que trouxesse também um efeito sobre outras culturas que são negociadas por lá, como trigo, como soja, entre outros. Acabou influenciando os negócios. E agora, para você entender o que eu estou dizendo, vou mostrar agora que a queda realmente foi muito tímida em relação ao milho feito pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Veja só que a produção foi estimada em 350 milhões e 10 mil toneladas, apenas 500 mil toneladas abaixo do que foi estimado em setembro. O consumo teve alta, o consumo aumentou para 307 milhões 740 mil toneladas, uma alta de 1,5 milhão de toneladas. As exportações caíram, e as exportações, quando caem, ela acaba tirando, né, o mérito ou o ganho que teve com o consumo maior. As exportações caíram nada mais, nada menos que 3 milhões 810 mil toneladas, quase 4 milhões a menos de toneladas sendo exportadas pelos norte-americanos, ficando as exportações em 48 milhões 260 mil toneladas.
No cenário total, os estoques norte-americanos caem 6 milhões de toneladas para 48 milhões e 990 mil toneladas, quase 49 milhões de toneladas. Mesmo assim, cenário foi desolador pelas expectativas de mercado, que esperavam um cenário mais positivo depois da apresentação desse relatório de oferta e demanda para o milho nesta última quinta-feira. Vamos saber agora como é que milho em Chicago se comporta. Nesse momento, traz informações importantes para o cenário internacional de preços. Veja só que nós temos recuperação para o milho nesta sexta-feira. Vai encerrando com alguma situação mais positiva mesmo, né? Posição de dezembro vem para $3,92 mais 6 por bushel. Aqui a posição vai ganhando quase 3% no momento. Março, $4,11 mais $4 mais 2 centes por bushel. Vem ganhando aqui cerca de 2,2% de alta no momento. Maio, $4,07 mais 6 por bushel, ganha 2,1%. E a posição de julho vem agora $4,11 mais 6 por bushel, ganha 2% nesse momento aqui, trazendo alguns números importantes para o milho negociado na Bolsa de Chicago. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre café. Você vai saber como é que está a produção de café em Rondônia, as mudanças que tem por lá, e tem uma entrevista exclusiva com Eduardo Carvalhais, um dos maiores especialistas do setor de café do Brasil, que fala sobre o mercado, o que está acontecendo em Nova York e por que a florada brasileira influenciou tanto no preço nesta semana. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do 67 99656 2266. A Agricultura BR vai para o intervalo e volta já. O assunto por aqui agora no Agricultura BR é o mercado do café. Você sabe que regularmente aqui nós temos a honrosa participação de Eduardo Carvalhais, titular do escritório Carvalhais, um dos maiores especialistas, se não o maior especialista do mercado de café no Brasil. E é com ele que eu falo agora. E, Carvalhais, eu vou começar perguntando logo sobre algo que incomodou nessa semana o cafeicultor brasileiro, principalmente o produtor de café arábica, que é em relação ao recuo dos negócios, das posições na Bolsa de Nova York. Nós sabemos que nós estamos com um dólar muito alto no mundo todo, então não é bem esse o fator. O que aconteceu, Carvalhais? Boa tarde. Essa queda em Nova York caiu, a Bolsa de Nova York caiu todos os dias essa semana, já havia caído na sexta-feira passada, tem já com a expectativa do mercado lá fora, principalmente dos operadores de bolsa, de que abrisse a florada brasileira de café. Ela realmente abriu, foi muito bonita, ela começou no final de semana e veio no decorrer dessa semana e acabou fazendo com que os operadores de Nova York derrubassem a bolsa. Nós temos que lembrar lá, eles trabalham sempre pensando no curto prazo. E eles sabem da florada, sabem que a florada acaba causando uma expectativa de que teremos uma grande safra no ano que vem, e eles aproveitaram para realizar lucros de curto prazo. Mas a verdade é que essa florada, nós temos que comemorar, o produtor de café vive de produzir café, então teremos uma boa safra se o tempo continuar correndo bem daqui para frente. Nós temos que aguardar chuvas para que essas flores se sustentem na árvore, virem botões, e depois, em dezembro, janeiro e fevereiro, precisamos de boas chuvas para que os frutos cresçam, e também que no começo da próxima safra, da colheita, em maio, junho, nós não tenhamos chuvas. Então, nós dependemos muito do clima daqui para frente, e a bolsa caiu agora, e na minha opinião, com o tempo ela vai recuperar novamente, porque esse café só entraria no mercado a partir de julho do ano que vem. Portanto, e os consumidores lá fora vão precisar de café agora, para o inverno deles, e a nossa safra deste ano, 2019-2020, foi pequena. Nós tivemos problemas climáticos e nós já vendemos muito café, é só ver pelas exportações que nós temos tido nos últimos meses. Vamos ver se nós vamos ter café para sustentar esse ritmo de embarque daqui até a entrada da próxima safra. Provavelmente nós não temos café para isso. Mas outra razão também da queda essa semana foi isso. Nós divulgamos os embarques brasileiros de café, as exportações brasileiras de café no mês de setembro, e elas foram o maior volume nos últimos 5 anos. Também impressiona quando você vê as exportações brasileiras nos últimos 12 meses,
portanto, de outubro do ano passado até o final de setembro desse ano, até o final de setembro desse mês agora anterior, elas estão em 42 milhões de sacas. É um número extraordinário. Tudo isso ajuda a refriar as cotações de Nova York. Mas, como eu disse, como a nova safra só vai chegar ao mercado em junho, julho do ano que vem, e nós temos todos esses meses para frente para abastecer, os preços devem se recuperar em Nova York. É difícil saber quando é que começa isso, mas eu acho que a partir do momento que o mercado se conscientize disso, de que temos todos esses meses para embarcar café, os preços devem se recuperar um pouco em Nova York. Estão muito baixos e travaram o mercado físico aqui no Brasil. Carvalhais, qual que é a expectativa de preços para a próxima semana? Olha, no curto prazo é difícil saber quanto tempo vai levar para o mercado mundial se conscientizar de que a florada foi boa, mas isso não significa ainda uma grande safra para o ano que vem e que essa safra, de todo jeito, só vai chegar a partir de junho de 2020. Portanto, nós esperamos uma recuperação do preço, mas é difícil de saber se já será as próximas semanas que isso vai acontecer. Nós temos que lembrar disso, de que, fora o impacto da florada, teve o impacto dos embarques brasileiros do café em setembro. Então, eles estão com aquela impressão de que nós vamos continuar exportando aí 3 milhões de sacas por mês, todos os meses. A uma certa altura aí para frente, esses embarques vão começar a cair por falta de mercadoria para se cumprir um ritmo tão forte de embarque de café. Mas, por enquanto, é difícil de saber. Por outro lado, também, nos preços atuais, o produtor de café está segurando o seu café. É muito baixo, é ruinoso, vendendo os preços oferecidos no momento pelos exportadores e pelo mercado interno. Então, a uma certa altura, o mercado pode reagir, porque os compradores vão precisar comprar café para cumprir os seus compromissos em outubro, novembro, dezembro, janeiro, e nesses preços atuais vai ser difícil que eles consigam comprar tudo o que precisam. Agora, exatamente quando vai ser esse turning point do mercado voltar a subir um pouco, é difícil de saber. Nós temos que lembrar também que o dólar andou se valorizando frente ao real nessas últimas semanas, e isso também ajuda com que com menos dólares se faça mais reais aqui no Brasil, né? Isso tudo são pontos contra uma reação das cotações de Nova York. Mas as cotações não devem ficar nessa base que estão aí. Elas são muito baixas e significa um prejuízo certo para os cafeicultores brasileiros. Carvalhais, diante desse cenário, qual que é a orientação para o produtor? Não, o cafeicultor deve ter paciência, se for possível. Eu sei que os compromissos não esperam, mas a safra atual, além de ter sido menor do que o projetado inicialmente, ela também foi de pior qualidade. Os compradores sabem disso, eles também sabem que vão precisar comprar café daqui até lá, e eu acho que, se com um pouco de paciência, nós vamos fazer com que esses preços recuperem. Não acredito em explosão de preço no curto prazo, mas uma base melhor. Como eu disse, os cafés de melhor qualidade ainda se sustentam aí na faixa dos R$400. As ofertas dos compradores, os vendedores não estão vendendo nessa base. Agora, os cafés com xícara riada e rio, os cafés arábicas mais fracos, já estão se aproximando dos R$300. E isso deixa muita preocupação para o cafeicultor brasileiro. Nessa base de preço, ele não consegue cumprir suas despesas, né? Então, é aguardar, ter paciência, para que os preços melhorem um pouco e ele possa fazer vendas melhores. Tá certo, Eduardo Carvalhais, um grande abraço a você, um bom final de semana para o senhor, obrigado por mais uma participação aqui no Agricultura BR. Está aí Eduardo Carvalhais trazendo aí um balanço, né, desse momento, nessa semana, para o café, principalmente café arábica, e as suas expectativas para a próxima semana. Obrigado, Carvalhais. E por aqui, já que ele falou dos dados e os números em Nova York, vamos saber como é que vem, nesse momento, a operação. É o que nós trazemos hoje. Nesse momento, nós temos operação no campo positivo. Posição de dezembro vem a 94 centes de dólar por libra-peso. Março, 97 centes mais 60 a libra-peso. Maio, 99 centes de dólar mais 95 por libra-peso. E a posição de julho, 1 dólar, 2 centes mais 15 por libra-peso. Hoje, campo positivo para os negócios com café arábica em Nova York.
E olha, o estado de Rondônia é o terceiro maior produtor de café Conilon ou Robusta do Brasil. E olha, por lá o setor tem se fortalecido e é o que nós vamos ver agora, fortalecido em todos os campos, tanto em relação à produção, pelo aspecto técnico e o aspecto também de representação política. E este é o assunto do repórter Saulo Lopes. Olá, nós estamos aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, onde o Canal do Boi recebe aqui por uma conversa a deputada Jaqueline Cassol, de Rondônia. Ela está à frente de uma grande frente produtora de café robusta naquele estado que bateu o recorde agora de 2,3 milhões de sacas de 60 quilos, e ela acaba de vir agora de Cacoal, né, de um concurso de qualidade e sustentabilidade. Deputada, esse café que Rondônia produz não deve nada a nenhum estado produtor? Sem sombra de dúvida, hoje Rondônia, né, faz muito bem, está fazendo bonito no cenário, a gente vê tanto as mulheres produtoras também aí se destacando, os indígenas também produzindo, tanto com qualidade como sustentabilidade. Então que é isso que o Brasil precisa, o mundo precisa, e Rondônia aí está conseguindo sair na frente. Esse concurso, que destaque a senhora faria a respeito dele? Bom, o Concafé é o terceiro ano, né? O Juan, que é um dos organizadores, faz um evento maravilhoso, muito prestigiado, vários municípios estiveram presentes e lá tiveram várias categorias a questão de premiação, e a qualidade, o sabor, a Poliana, uma produtora, foi a ganhadora. Dos indígenas também, eles tiveram várias outras categorias que eles também ganharam. Então eu vejo que hoje Rondônia, por ser, né, o terceiro maior produtor do café robusta, nós, como você perguntou antes, a gente não deixa a desejar a nenhum outro estado grande produtor também. Rondônia, que tem a sua produção, não é concentrada em determinada região. Dadas as características geográficas, ela é pulverizada, essa produção. Imagino que vocês têm lá grandes desafios. E a senhora faz parte da Frente Parlamentar do Café, aqui na Câmara dos Deputados. Você está me dizendo de uma reunião preparatória para resolver os problemas lá? Isso, nós sugerimos fazer uma audiência pública lá no município de Cacoal, levando, né, a Frente Parlamentar do Café, através também da FPA, o deputado Evair, que é um exímio conhecedor do tema, e outras pessoas também, para a gente poder estar tratando com os agricultores, os cafeicultores, porque nós temos sérios problemas, Rondônia, de titulação de terra. A gente tem a questão das dívidas também, que precisam, né, ser renegociadas, embora a partir de 1º de outubro já tem pelo Banco do Brasil várias linhas aí de negociação, mas lá o forte é o base. Então, através dessa audiência pública que nós vamos propor, é justamente para ouvir a demanda e ver como nós podemos ajudar cada vez mais. Porque aqui em Brasília nós já estivemos à Frente Parlamentar do Café, toda a bancada da frente, com a ministra Tereza Cristina, já conseguimos avanços como essa renegociação das dívidas, novas linhas de crédito, a retomada do conselho também com relação às políticas do café, para que a gente possa cada vez mais fortalecer. E como você falou, Saulo, hoje Rondônia não é centralizado, né, no oeste ou no sul, ela é bem pulverizada, e nós temos também lá o café clonal, que tem se destacado bastante. O tempo de cultivo é menor, mas tem que ter a irrigação. E aí, como eu falei também no concurso do Concafé, né, as pessoas conhecendo o Brasil, o mundo conhecendo a nossa tecnologia em termos de grão com a qualidade do nosso café robusta. Bom, muito obrigado pela entrevista. Conversamos com a deputada Jaqueline Cassol, que é da Frente Parlamentar do Café, mostrando que o Brasil, implantando, tudo dá. De Brasília, Saulo Lopes. Tá aí a deputada Jaqueline Cassol com o nosso Saulo Lopes falando sobre produção de Rondônia do café Robusta ou Conilon. Nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco eu vou falar para você que foi dada a largada para a semeadura da soja no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco você tem essas e outras informações aqui no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato. Entre em contato através do 67 99656 2266. Eu volto já. E foi dada a largada para a semeadura da soja no estado do Rio Grande do Sul, que na campanha 2019-2020 vai ocupar essa cultura 6 milhões de hectares. Quem há pouco, acabou de acontecer, aí o plantio oficial e acompanhou toda essa abertura, foi a repórter Annelise Nicolodi, que nos traz as informações aqui no Agricultura BR.
A abertura oficial do plantio da soja no Rio Grande do Sul sendo realizado na área experimental da cooperativa de Júlio de Castilhos, na região central do estado. A expectativa fica por conta aí dos quase 6 milhões de hectares que devem ser semeados com soja. Eu vou conversar agora com o presidente da Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul, Paulo Pires. Muito mais do que a expectativa, né, com esse pequeno aumento de área, certamente fica por conta da nossa produção, né? Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui em Júlio de Castilhos, nessa promoção da Cotrijuc, né, da Agropan, das cooperativas do Rio Grande do Sul, junto com a comunidade, junto com a prefeitura, porque nós temos que realmente realçar isso aqui, né? Assim como nós anunciamos um investimento de uma indústria no Rio Grande do Sul ou no Brasil, em qualquer lugar, nós temos que ressaltar que hoje está sendo dada uma largada, né, para ir um valor bruto de produção só da cultura da soja de 27 bilhões de reais. Então, tu tens toda a razão. São praticamente 6 milhões de hectares, a cultura mais importante do Rio Grande do Sul, né? Todas as outras são importantes, mas essa é a que se destaca e eu parabenizo, então, a comunidade de lançar isso aqui. E no lançamento, sempre, num projeto que você faz, né? Você tem a realidade da área e você tem um otimismo de que tudo vai dar certo, lógico. Então nós, claro, olhando projeções climáticas, enfim, nós esperamos uma safra normal em termos de clima, porque o produtor está fazendo a parte dele, né? Então nós certamente teremos um recorde novamente de produção de soja no Rio Grande do Sul. Pois é, Paulo, tu tocaste num assunto bastante importante que do plantio, né, até a colheita tem muita coisa para acontecer, é câmbio, é clima. A expectativa para esse ano é positiva? É positiva, você vê, nós acabamos de fazer um trabalho agora, a FECOAGRO, através do economista Tarcísio Mineiro, onde ele demonstra que em junho, até agora, outubro, que nós fizemos nesse período, né, em junho nós fizemos o último levantamento de custo de produção, até agora, outubro, nós tivemos um acréscimo em torno de 2%, tanto no custo milho como no custo do soja, né, de custo de produção. Em compensação, nós tivemos um aumento dos preços. Então, projetando a safra que nós esperamos colher, né, ele aumentou a rentabilidade do produtor, principalmente na soja. Então, isso é uma notícia boa, né, e por isso que o produtor, independente, é ele que tem que tomar essa decisão, mas ele tem que ficar atento no mercado, porque os seus custos estão consolidados, seus preços, né? Então agora ele deve ter uma equalização daqui a pouco de custo. Essa decisão é dele, mas é importante que ele acompanhe isso. Hoje, nesse momento, se nós fizéssemos isso, se tivéssemos uma safra normal, o produtor de soja do Rio Grande do Sul teria rentabilidade, o que é uma notícia muito boa. Sem dúvida, boa notícia. Outra boa notícia é que o Brasil pode se tornar o maior produtor mundial de soja, superando aí a safra dos Estados Unidos. Como é que vocês estão vendo esse dado, essa expectativa? Olha, a história do soja no Brasil é uma história extraordinária, né? E mais orgulho para nós ainda, porque ela iniciou aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, né? Então, o que acontece? Nós tivemos esse crescimento extraordinário, nós tivemos a afirmação de colegas agrônomos, mas muito mais que um simples agrônomo, pesquisadores, né? Pessoas que foram Nobel, né? No caso do Boulay, de que o cerrado brasileiro não produziria, né? Não teria condição de produzir. E hoje nós temos uma produção extraordinária de soja em praticamente todo o Brasil, né? Respeitando a questão da preservação, nós temos em quase todo o Brasil produtividade. E sem dúvida nenhuma, a grande notícia do Brasil não é o aumento de área. Você vê, tu falou uma coisa importante, nós no Rio Grande do Sul vamos aumentar aí o que? 1% esse ano. Certamente nós vamos tentar aumentar em no mínimo 5% a produção, ou seja, nós vamos aumentar a produtividade. Foi isso que o Brasil fez e por isso que o Brasil alcançou essa agricultura importante de soja nos Estados Unidos, mas que tem bastante de dinheiro público. E a nossa não, a nossa é o produtor, seus parceiros, suas cooperativas, seus parceiros, enfim, que fazem essa agricultura pujante e que cada vez cresce mais. Com certeza, e nós estamos acompanhando aí essa arrancada, né, o pontapé inicial do plantio da soja aqui no Rio Grande do Sul, grande produtor de soja, a gente vai seguir acompanhando durante toda a safra. De Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. Tá aí o início do plantio, semeadura, melhor dizendo, da soja oficialmente no Rio Grande do Sul, o terceiro maior produtor de soja do Brasil. Um grande abraço ao produtor gaúcho, ao sojicultor gaúcho que faz esse grande trabalho. Mas eu gostei muito do que o Paulo Pires disse, Paulo Pires, que é presidente da FECOAGRO, sobre o que aconteceu no Brasil. É diferente dos Estados Unidos mesmo. A soja, o desenvolvimento da agricultura, ela vem sobre uma iniciativa de produtores rurais.
É uma iniciativa da população interessada. Não tem dinheiro público no desenvolvimento disso não, que é diferente mesmo dos Estados Unidos. Isso só mostra a capacidade do produtor rural brasileiro, que é o maior produtor de soja e o maior exportador da oleaginosa do mundo. E já que citamos os Estados Unidos, vamos saber como é que está a soja em Chicago, influencia o preço aqui. Vamos saber, ó, continua subindo, hein? Subindo, a alta já vai chegando próximo ao 1,5% nesse momento. Posição de novembro, vem a $9,37 mais 6 por bushel. Janeiro, $9,52 por bushel. Março, $9,63 mais 2. E a posição de maio, $9,70 mais 4 por bushel. São os negócios que trazemos agora em destaque no Agricultura BR, mostrando que soja segue subindo, aproveitando esse relatório de oferta e demanda também, que foi muito interessante. E também, claro, as expectativas para esse encontro entre os chineses e os Estados Unidos e, quem sabe, um acordo. Olha, o assunto agora é em relação ao dólar. Vamos saber como é que está o dólar comercial agora, como é que está a moeda norte-americana, também forma preço de uma série de produtos agrícolas do Brasil. Está na tela, dólar em queda de 0,71%, vem a R$ 4,09 mais 4, é o que nós temos com a moeda norte-americana neste momento, dólar recuando neste momento. E olha, nós vamos para mais um intervalo comercial, porque daqui a pouco você tem um grande destaque. Nós vamos falar da raça quarto de milha aqui no Agricultura BR. Destaque está acontecendo, o Potro do Futuro é lá em Araçatuba e a nossa equipe do Canal do Boi está cuidando de tudo, está de olho e você acompanha os destaques daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E o Centro de Pesquisa em Desenvolvimento, chamado CPQD, ele é voltado para o desenvolvimento de tecnologias em telecomunicações e é o maior centro no Brasil do desenvolvimento desse tipo de tecnologia. E agora ele está com as atenções voltadas para o agronegócio. Tanto que no próximo dia 16 de outubro tem um grande evento que será realizado com esse foco. E é por isso que Walter Puga Júnior recebeu nos nossos estúdios em São Paulo um representante do CPQD que falou sobre o tema. Hoje eu tenho aqui ao meu lado o pesquisador Fabrício Lira Figueiredo, que é do CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, lá de Campinas. Uma entidade antiga que trabalha com tecnologia desde os tempos lá do início das telecomunicações no Brasil. E ele está aqui para falar sobre tecnologia no agronegócio. Ele gerencia todo o trabalho de pesquisa do CPQD voltado para o agronegócio. Obrigado por ter vindo. Vamos agora começar lembrando para quem se esqueceu. E falando para quem não conhece o que é o CPQD. O CPQD é uma entidade muito antiga, não? Sim, com certeza. Temos 43 anos de história, né? O CPQD é uma entidade criada na época da Telebrás, era o centro de pesquisa da Telebrás, né, na década de 70. Desenvolveu várias tecnologias, né, que foram adotadas durante muitos anos pela população, como, por exemplo, o cartão indutivo, né, o telefone público, a fibra ótica, que foi um avanço fantástico, aliás, reconhecido mundialmente. Desenvolvemos centrais de telefonia que ainda hoje são utilizadas nas grandes operadoras. Então, o CPQD tem uma longa história, né? O seu DNA está muito ligado a telecomunicações. Ou seja, transmissão de dados, de informações, desde... Vamos lá, 40 anos. Né? 43 anos. Já era um programa do governo, mas depois isso tudo mudou. Sim. A Telebrás acabou e o que ocorreu com o CPQD? Ao final do processo de privatização da Telebrás, o CPQD também se tornou uma fundação privada, né, sem fins lucrativos, mantendo a sua missão de fomentar a indústria nacional e trazer autonomia para o país no setor de telecomunicações, mas passou a diversificar essa atuação. Tá? Passou a atuar também com outras tecnologias, né, nas linhas de sistemas de software, né, serviços, homologação dos celulares que vêm para o país, os testes da Anatel, passou a desenvolver tecnologia para a indústria nacional, né, e foi diversificando a sua atuação desde o final da década de 90. E agora chegou no agronegócio, uma área que você gerencia. Exato. O que nós temos já em desenvolvimento lá no CPQD
que interessa ao homem do agronegócio? Bom, o CPQD começou sua atuação no agronegócio há cerca de 5 anos atrás, muito focado na temática da conectividade, levar a conectividade para o homem do campo, né? Esse processo foi iniciado no final da década de 2000, quando iniciamos o desenvolvimento das tecnologias de redes 4G no CPQD, sempre pensando nas áreas remotas e rurais, nos pequenos municípios. Então, desenvolvemos essa tecnologia. Hoje o Brasil domina, né, integralmente a tecnologia de redes 4G, e o CPQD, então, começou a buscar, né, as aplicações, as soluções que poderiam ser atendidas com essa tecnologia. E foi quando descobrimos que o agronegócio brasileiro precisava dessa conectividade. O homem do campo precisa se conectar, né, para ter acesso ao conhecimento, para ter acesso a novas tecnologias, a novos serviços, facilitar o seu trabalho. O calcanhar de Aquiles é a conectividade, né? Ele ter contato com o sistema. Sem dúvida. Em áreas remotas, mais difíceis. É um dos grandes gargalos. Existem outros, né? Mas no caso do Brasil, devido à sua grande dimensão, né, territorial, sua grande extensão, existem ainda muitas áreas sem cobertura, né? E o que acontece é que as operadoras, elas acabam tendo que atender principalmente as grandes cidades, os municípios e as rodovias, né, onde existe a população a ser atendida e muitas vezes as áreas onde ocorre a atividade, né, do homem do campo, ela não é atendida, tá? Então a gente percebeu, né, há cerca de 5 anos atrás, essa necessidade no agronegócio brasileiro de ter uma solução de conectividade que pudesse atendê-lo, independente do setor, né, do tipo de atividade. Então, agora, nós temos no próximo dia 16, lá no CPQD em Campinas, agora, dia 16 de outubro, um encontro para reunir, né, pessoas que trabalham, pesquisadores, empresas que discutem soluções para o agronegócio. Nós temos aí discussões sobre desafios da transformação digital no agronegócio, plataformas tecnológicas para o agronegócio, transformação digital, né? Como ocorre isso, painel sobre conectividade que você falou e aplicações. Ou seja, o que você julga importante para o homem do agronegócio que será discutido lá em Campinas no dia 16? Bom, no dia 16, esse evento, né, o Fórum Agronegócio Brasileiro, é um espaço que foi criado pelo CPQD ano passado, então estamos na 2ª edição do evento. Ele é uma oportunidade para, primeiro, conhecer os desafios e as soluções para a transformação digital no agronegócio brasileiro. O objetivo do evento é criar um espaço de debate, trazendo representantes dos diversos segmentos da cadeia do agronegócio brasileiro, da cadeia produtiva, e também representantes do governo, órgãos de fomento, investidores, startups, hubs de inovação. São todos os atores envolvidos na temática da inovação e transformação digital para o agronegócio. É um trabalho de pesquisador de alto nível, uma discussão que tem um nível acima do normal. Para o produtor, tudo que se discute lá interessa muito, não? Com certeza. E nós estruturamos o evento para que ele tenha uma linguagem bastante acessível. Qualquer produtor, né, que tem interesse, pequeno, médio ou grande, a gente recomenda a presença, porque serão tratados as dores do produtor, né? A gente tem esse ano representantes não apenas dos grandes produtores, mas também as cooperativas agrícolas que trabalham com os pequenos e médios produtores. Eles vão trazer suas necessidades, os desafios, as demandas. Por que é que o produtor precisa de tecnologia? Quais os ganhos que ele tem ao trazer essa tecnologia? O que ele precisa pensar? Como ele precisa se preparar para esse movimento de transformação que está ocorrendo no mundo inteiro, em vários setores da economia, e no agronegócio não vai ser diferente, ainda mais o Brasil sendo protagonista nesse setor em nível mundial. Então, importante. Nós temos aí uma ampla discussão, o produtor deve se inteirar sobre os assuntos que serão debatidos lá. A experiência do CPQD já ocorre com a São Martinho, com a Cooper Citrus, já há um trabalho voltado para o agro nesses últimos 5 anos. Sim. Agora, o que você destaca como importante para o produtor entre todos esses debates? O que você acha que é fundamental? O mais importante é o produtor estar antenado com o que existe de soluções já disponíveis, inclusive muitas delas desenvolvidas, né, criadas,
sendo desenvolvidas no Brasil. Tá? O Brasil está se tornando um grande produtor de tecnologia para o agronegócio, não apenas... Tá aí, fala a respeito desse importante evento próximo dia 16, portanto, o CPQD, que é esse centro de pesquisa, trazendo aí as pesquisas, as telecomunicações voltadas para o agronegócio lá em Campinas. Nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco você tem a BQM aqui no Agricultura BR, tem um Potro do Futuro que acontece em Campinas. Eu volto já. E vamos agora até o interior do estado de São Paulo, em Araçatuba, onde acontece um grande evento promovido pela Associação Brasileira dos Criadores de Quarto de Milha, é o Potro do Futuro, e quem nos traz as informações é o repórter Gustavo D'Angelo. Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham o Agricultura BR. A gente segue aqui direto de Araçatuba, trazendo as informações do 40º Potro do Futuro. E não é só o Potro do Futuro, viu, Fabiano? Outros campeonatos também estão sendo realizados aqui. É a 13ª Copa dos Campeões, o 5º Derby e o 2º Juvenil. E o que diferencia esses 4 campeonatos é a idade dos animais. Então, cada idade, cada animal vai participar de cada um desses campeonatos. A gente está aqui desde terça acompanhando toda a movimentação, a programação, né, que foi preparada especialmente aí para os amantes do quarto de milha e para a população de Araçatuba e região, né? Não só região, mas como a população de todo o Brasil que vem participar desse grande evento. A exemplo do Campeonato Nacional, que aconteceu em julho, foi o primeiro evento aqui no complexo, depois que o complexo foi inaugurado. Esse também está sendo um sucesso absoluto, viu? Recorde de inscrições, uma participação muito grande de competidores, de animais também. E esse pessoal, eles disputam aí cerca de 18 modalidades. Hoje, por exemplo, nas 3 pistas que foram construídas aqui, nós temos o ranchorting, o laço individual e 3 tambores. Ao longo da programação do SBA, a gente traz outras informações aqui direto do 40º Potro do Futuro. Só lembrando, viu? Entrada e estacionamento gratuitos. E vem então aqui participar dessa festa da família brasileira, dessa festa do quarto de milha. Fabiano, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela participação. Bom final de semana a você. Bom, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. Na sequência, vem aí muita coisa boa para você, porque você sabe que nós temos aqui no Canal do Boi grandes oportunidades em negócios nas nossas agendas de leilões. Vou ficando por aqui, volto às 16. A todos uma ótima tarde. Encerro dizendo parabéns ao estado de Mato Grosso do Sul, que hoje completa 42 anos aí de criação do estado. É o que nós destacamos no dia de hoje. Parabéns ao estado, e o Agricultura BR vai ficando por aqui. A todos uma excelente tarde e até mais.